Boa noite, pessoal. Aguardando a chegada do Marcel Van Hatten para a gente começar o nosso bate-papo hoje aqui na live sem censura, que se inicia mais cedo hoje, às 6h30, a pedido do Marcel. Marcel já chegou aí, já vamos conversar. E aí, Roberto? E aí, Marcel? Tudo Tá bom? bonito, hein, Marcel? Eu tô aqui de camisetinha e tal, e tu com altos trajes, né? Como sempre. Tô de uniforme. Deputado Legal. tem que andar de terno e gravata aí. Acabei de vir de uma entrevista para TV Record. E aí tô no meu gabinete aí, ó, encerrando o dia. Até ouvi você falando que eu tinha pedido para começar um pouco mais cedo, porque eu tinha voo marcado para as 15 para as 9, né? Mas no Isso. fim eu vou. Tem mais coisas para resolver, vou acabar ficando em Brasília, vou acabar ficando por aqui amanhã, vou voltar amanhã. Mas de qualquer maneira, eu te agradeço a gentileza de antecipar o horário aí. Não, a gentileza que quem deve agradecer sou eu para ti, né? Tu que foste muito gentil em aceitar o convite que eu te fiz Imagina, e, imagina. e fazer esses pequenos ajustes aí no percurso é uma demonstração de civilidade, né? A Tá gente não bom. pode ser, desde que não viole um princípio fundamental que a gente defenda, fazer esse tipo de ajuste não está descartado, né? Deixa eu dar boa noite, pessoal que está entrando aí na live. Muita gente está nos acompanhando, pessoas que te seguem, outras tantas que me seguem e viram pela minha rede social aí que eu estou ao vivo. Então, boa noite a todos que estão acompanhando também. Os comentários que já estão chegando aí. Ó, gente de Timbó, próximo da terra lá do meu colega Gilson Marques, que você também conhece, Roberto. Sim, esteve aqui comigo conversando, é uma excelente pessoa, ficamos mais de 2 horas batendo papo. Eu sei que tu não vai poder falar 2 horas hoje, né, Marcel? Mas a gente teria muita coisa para discutir, para botar em dia, né? Vamos falando. Olha, é impressionante a quantidade de pessoas que têm uma admiração muito grande por ti. Eu fico muito feliz, muito satisfeito por ti, porque eu te conheço. Eu sei como é importante para ti ter esse retorno da população, porque afinal de contas tu dedica a tua vida para tentar fazer com que a vida dos outros melhore de alguma maneira, né? Não com, não com concessão de privilégios, não com benesses não merecidas e tal, mas sim com o trabalho para tentar devolver às pessoas aquilo que a elas pertence, né? Que são o direito à vida, o direito à liberdade, o direito à propriedade e, como consequência, o direito de buscar a felicidade que todos nós queremos da nossa maneira. Então, eu acho assim que as pessoas elas estão descobrindo que há na política gente interessada em fazer este tipo de trabalho, né? De levar para a política uma ética coerente com o que nos faz seres humanos, né? Coerente com o fato de que nós somos pessoas racionais, que podemos criar valor, cooperar para produzir esse valor, agir voluntariamente para trocar os valores criados pela gente com aqueles que foram criados pelos outros. Quer dizer, tudo isso dentro de um ambiente, né, social, num contexto social, daí se chama política, né, onde as pessoas possam conviver sem que a coerção esteja como um fator, um instrumento de distribuição para aqueles que nada produzem daquilo que alguns produzem ou muitos produzem com o seu esforço, com, enfim, com as suas habilidades. E ver assim que as pessoas estão te apoiando e ver assim que as pessoas estão te apoiando exatamente porque tu tens esse tipo de postura na política, porque tu carregas nas tuas costas esta ética, me deixa também muito feliz, porque há muitos anos que eu defendo, no campo das ideias, esse tipo de atitude,
e te ver trabalhando na política, essa do dia a dia, na política partidária, para levar essa ética, para levar essa concepção de política, para mim, todos os aplausos que tu recebe, eu considero também indiretamente aplausos às coisas que eu defendo, né? A minha maneira de ver o mundo, a minha maneira de ser. Então, tu pode ter certeza absoluta que fazer uma live contigo é não só uma honra, um prazer, mas também é uma satisfação pessoal, porque eu me sinto realizado através de ti, se tu permitires que isso seja possível, né? Então, vamos lá. O papo hoje é descontraído, a gente Não, ficou mas obrigado. Deixa eu primeiro retribuir agora, Rachevski, porque o que você falou de mim aí é o mínimo que eu posso fazer, te agradecer e dizer que eu tenho uma admiração que é recíproca, também para dizer o mínimo, pela tua postura, pelas tuas postagens, pela forma como você tem tratado, né, da filosofia e da teoria política, tentando aplicá-la o máximo possível na vida prática. Acho importante aquelas pessoas que ainda não te conhecem te seguirem também nas redes. Muita gente que me acompanha talvez está entrando agora e está conhecendo o Roberto Rachevski, assim como muitas pessoas que estão acompanhando o Rachevski estão conhecendo o Marcel Van Hatten agora. Então é legal que a gente estimule as pessoas a acompanharem, porque você, Roberto, tem conseguido trazer luz num debate político que muitas vezes é completamente obscurecido, né? Pela dita polarização, que eu costumo dizer, até foi uma coisa boa no Brasil recente, porque antes nós tínhamos uma hegemonia, né, de esquerda, só tinha esquerda no debate político, a polarização foi o que trouxe uma outra posição, né, de direita, mas obviamente que as duas coisas são muito insuficientes, a gente não pode viver nessa dicotomia simples, né, ou você concorda com tudo que eu digo, ou então você é meu inimigo. A gente precisa jogar mais luz no debate, e as ideias da liberdade, elas justamente por... A ideia de ter liberdade é uma coisa simples, né? Todo mundo quer ter liberdade, todo mundo quer ter o seu direito à vida preservado, todo mundo quer ter o seu direito às liberdades, às propriedades, pelo menos, mesmo aqueles que discursam contra adoram ter as suas próprias propriedades, né? Sem dúvida. Então, quer dizer, é muito simples no conceito raiz, mas fica muito difícil quando a gente começa a iniciar o debate e envolver tantos atores que são autointeressados também, mas vendem um falso altruísmo, né? Principalmente na política. Então, a gente vê muita gente na política falando que quer ajudar os outros, alguns até com as melhores das intenções, e não vou dizer aqui que necessariamente quem é socialista é uma pessoa, né, do mal, ou algo assim. Pelo Ruim, contrário, sim. ruim, muita gente está enganada, né? Mas outros tantos que não estão enganados, sabem que estão errados, né? Mas fazem questão de usar desse discurso simplificado, né? Que não aborda toda a complexidade da vida humana, para continuar a manipular as massas e a manter os seus privilégios, o seu poder, o seu cargo, o seu mandato e assim por diante. Então, obrigado de novo por essa oportunidade que a gente está tendo de ter esse papo franco aqui, nessa informalidade, né? Eu do meu gabinete, você da tua casa, eu imagino. Eu estou aqui na minha casa, na minha sala, aproveitando o conforto do lar, né? Eu faço home office há mais de 5 anos. Felizmente, o meu trabalho permite isso. Então, não apenas eu trabalho, como também posto no Facebook, etc., porque eu sou ativo, eu durmo pouco e estou sempre envolvido com as coisas, né? Você fazia home office antes do home office com coerção? Sem dúvida, sem dúvida. E continuo fazendo home office por conta própria, né? Porque não há coerção que me impeça de sair de casa e fazer o que eu acho que é produtivo para a minha vida, né? Claro, sem causar nenhum tipo de transtorno ou de dano para terceiros, né? Que é o que diferencia, vamos dizer assim, a liberdade como nós defendemos, né? A ausência de coerção, quer dizer, não prejudicar a integridade física, patrimonial, enfim, dos outros, né?
daquela liberdade mal concebida que seria fazer qualquer coisa, independente das consequências dos nossos atos. Exato. Isso para mim não é liberdade, isso é outra coisa. Mas a gente estava falando antes de começarmos a live por telefone, Marcel, sobre o clima quente dos últimos dias na política em Brasília por conta, principalmente, das eleições para a presidência da Câmara de Deputados, que tu, eu acho assim, de uma maneira muito inteligente, utilizaste para te candidatar também para esse cargo, né? Quer dizer, tu te tornaste mais conhecido, tu expressaste por mais tempo as tuas ideias, isso como objetivo meio, né? E como objetivo fim, talvez conseguir realmente ganhar a presidência, o que se mostrou algo bastante remoto pelos resultados finais. E já se imaginava isso, porque num lugar onde tudo aquilo que a gente defende, né, é rejeitado, seria muito difícil que tu que defende isso fosse aprovado pelos teus pares, né? Nós vamos precisar ainda fazer muito trabalho de convencimento, de esclarecimento para mudar a mentalidade não só da população, como também dos representantes dessa população, para que pessoas como tu, com as tuas ideias, com as minhas ideias, sejam eleitas, né? Para transformar realmente o Brasil naquele outro país que tu deseja e que eu também gostaria que tivesse aqui, né, que acontecesse. Mas a gente estava falando sobre rotulagem, né? Então tu falaste em polarização, por exemplo. Eu acho polarização uma coisa fundamental, necessária para a vida em sociedade. Tu também falaste entre esquerda, que só existia esquerda, e depois começou a existir um movimento contrário, seja de direita, com reacionários, ou com liberais, ou com libertários, ou com conservadores, enfim, são vários rótulos, né? E exatamente a polarização que a gente precisa é conseguir discernir entre o que é certo e o que é errado, e entre o bem e o mal, tá? Isso não é uma questão meramente maniqueísta, isso é necessária para que a gente possa fazer as escolhas que a existência exige, né? Se a gente fizer más escolhas, se a gente eleger maus representantes, certamente a nossa existência, a nossa vida vai ser muito pior do que se fosse o contrário. Então é preciso haver essa identificação do que é certo, do que é errado, do que é bom e do que é ruim, fazer uma classificação, uma separação, integrar as ideias que cada um apresenta para chegarmos às abstrações necessárias para formularmos as ideias e as ações que farão com que a nossa vida seja melhor. Então, o que eu queria saber de ti é o seguinte: como é que tu vês esse enfrentamento? Quer dizer, tem na política hoje pessoas assim que não estão prestando atenção nessa questão da polarização, nesse sentido. Quer dizer, apresentam ou apoio incondicional, independente do que a pessoa faça, ou oposição incondicional, independente dos bens que a pessoa possa fazer. E isso acaba, obviamente, acabando com a polarização que se deveria ter, né? Quer dizer, fica uma coisa personalista, uma política rasa, né? De eu contra ele, ele contra mim, e a gente acaba não evoluindo no debate. Como é que tu contribui para que o debate seja mais profícuo? E quais são as dificuldades que tu tem enfrentado nisso, Marcel? Ótima pergunta, Roberto. Você tocou num ponto fundamental, né? Saber diferenciar o certo ou o errado. E quando a gente está aqui em Brasília,
Obviamente, a gente tem caminhos a seguir que são plenamente explicáveis, mas à luz dos nossos princípios difíceis de serem justificáveis. São coisas diferentes, né? Você explicar uma coisa, explicar Uhum. um movimento, né? Ah, vou apoiar candidato A porque ele me prometeu tal posição dentro da Câmara. Tá? Isso explica um apoio a um candidato à presidência da Câmara. Mas será que a luz dos princípios justifica? Porque, poxa vida, tem uma trajetória de defesa do combate à corrupção, da volta da prisão após condenação em segunda instância. Aí eu decido apoiar o candidato A porque ele me ofereceu uma determinada vantagem, não ilícita, de Sim. espaço dentro da Câmara dos Deputados, que vai ser importante para eu exercer meu mandato. Uma relatoria de um projeto, uma presidência de uma comissão, algo assim. Bom, isso explica um apoio a um candidato. Agora, à luz dos meus princípios, alguém que sempre defendeu o combate à corrupção, se esse candidato é réu na Lava Jato ou condenado em segunda instância, posso fazer com que esse meu apoio que está explicado esteja também justificado? Eu acho que não. No meu entendimento, não. E é por isso que nós, quando a gente decidiu lançar uma candidatura, nós do Novo, obviamente nós avaliamos outras possibilidades, porque nós aqui estamos dentro de um parlamento onde, com muita frequência, nós precisamos decidir que caminho tomar para aprovar um projeto de lei, e o caminho a tomar, frequentemente, não é o ideal, mas é o menos lesivo à sociedade. A gente precisa Uhum. fazer essas opções, assim, diariamente aqui, no plenário, todas as horas. Agora, quando vem para uma discussão tão importante como a presidência da Câmara, e ainda faço uma ressalva, as decisões que a gente toma nunca ferindo princípios, né? Quando a gente chega numa discussão tão importante como quem vai conduzir a Câmara dos Deputados pelos 2 anos pela frente, o impacto dessa decisão é tão grande na sociedade que a gente precisa ter um critério muito apurado do que fazer. E por isso nós acabamos decidindo, analisando o cenário, que as candidaturas que estavam postas não representavam aquilo que, né, pudesse justificar o nosso apoio, à luz dos nossos Uhum. princípios. E assim nós decidimos lançar uma candidatura. Claro, poderia haver segundo turno, e aí talvez o dilema se apresentaria mais uma vez entre quem optar. Mas, havendo 2 turnos, não fazia sentido nós não oferecermos à sociedade, afinal de contas, estou vendo várias pessoas, inclusive, comentando que me apoiaram na campanha, ou seja, as pessoas que nos acompanham nas redes sociais fizeram campanha, acompanharam, estavam esperando um posicionamento novo nesse sentido, e aos próprios colegas parlamentares. Não faz sentido nós não darmos essa opção, inclusive porque depois poderíamos ser cobrados pelo fato de não termos nos posicionado. E assim nós fizemos. E assim todo deputado faz quando concorre numa eleição. Eu até fiz esse comparativo com alguns colegas que disseram, mas Marcel, é difícil porque você não tem chance, né? A gente tem que ser mais pragmático, temos que optar por uma das candidaturas já aí consolidadas, com vários partidos. Eu respondia, bom, mas se fosse por isso, você também não precisaria ter se candidatado a deputado. Era muito mais fácil ter ficado em casa, pressionado ou tentado conseguir alguma coisa com um dos deputados já eleitos, para que ele fizesse por você aquilo que você, enfim, só poderia fazer se elegesse deputado, se você achasse que não tinha chance mesmo, para que concorrer? E, aliás, você sabe, se me conhece há bastante tempo, eu concorri 3 vezes a deputado estadual, até que na terceira, finalmente, eu ficasse na primeira suplência. A minha Uhum. eleição para deputado federal, com a votação que eu tive, inclusive, não foi uma coisa da noite para o dia, pelo contrário. Então, essa história de não ter chance, é lógico que você vai ter menos chance no momento, mas só não tem chance quem não concorre.
Sem dúvida E o alguma. nosso posicionamento foi muito claro. E esse posicionamento novo a gente sempre teve também, né? Não adianta a gente buscar mudar o Brasil e não mostrar quais são as nossas ideias, aderir às ideias dos outros, tão somente. Existem momentos em que essa circunstância é explicável e justificável, e há outros momentos em que é explicável, mas não é justificável. E no caso da Uhum. presidência da Câmara, né, como a gente está tratando de ética na política, até estou teorizando um pouco sobre isso, eu entendi que até poderia ter uma explicação para apoiar qualquer um dos dois candidatos. Explicação você acha. Agora, justificativa, muito mais difícil. Para nós, inclusive, impossível. Senão, não teríamos É, concorrido. sem dúvida. Não, eu acho que as suas colocações são totalmente pertinentes e o que eu queria acrescentar aí nessa conversa é o seguinte, que muito se fala, por exemplo, de corrupção, né? Que corrupção é um ultraje, é um absurdo, e não há a menor dúvida. Mas é preciso que as pessoas entendam que há dois tipos de corrupção. Nenhuma das duas é aceitável, digamos assim, mas uma é justificável, talvez, e a outra não. Tá? Ambas podem ser explicadas. Por exemplo, se alguém tem o seu direito suprimido, e para que o exercício desse direito seja possível, é preciso pagar para que esse direito possa ser exercido. Por exemplo, se eu não consigo agir para garantir a minha vida, né? Se eu pagar para que a minha vida seja, por exemplo, um resgate de um sequestro, né? Se eu estou preso, então eu preciso pagar para quem me sequestrou para eu poder exercer o meu direito à liberdade, à vida, etc. Esse é o exemplo mais banal, tá? Isso é uma coisa. Agora, se eu pagar para alguém que tem o poder de coerção, que o governo tem, por exemplo, para me dar um privilégio, contrariando e se opondo aos direitos dos demais, por exemplo, eu pagar para alguém sequestrar alguém para que eu tenha os privilégios daquela pessoa ter sido tolhida da sua liberdade. São coisas bastante diferentes, né? Então, quando se está no... Eu queria levar isso agora lá para o campo da política partidária, tá? Ou seja, o Congresso Nacional. Existe, muitas vezes, esse dilema de tu, aprofundando um pouco mais do que tu já falaste, né? De tu te veres perante esse dilema de agir para defender os direitos da sociedade, os teus, inclusive, fazendo este tipo de associação que poderia parecer espúria por um momento, em relação a outro tipo de relação que visa estabelecer privilégios para aqueles que te dão apoio como candidato, ou enfim, que usam os seus recursos para te colocar lá para defender o interesse corporativo deles. Quer dizer, existe dentro do Congresso uma percepção ou a concepção a respeito das diferenças entre essas duas modalidades de corrupção? Se eu me fiz bem claro. Eu acho que eu não entendi direito, Roberto. Mas Então, talvez. eu posso simplificar. Tá. Quando a gente se depara com a coerção, tá? Por exemplo, uma regra estabelecida dentro do Congresso de como as coisas devem ser resolvidas, ou se na vida
cotidiana, um empreendedor ou um trabalhador ou qualquer um se depara perante a coerção e aí, para exercer um direito à vida, à liberdade, à propriedade, à busca da felicidade, é preciso pagar para o Estado para que a gente possa exercer esse direito. Ou, de outro lado, para que a gente tenha privilégios, ganhos imerecidos, a gente paga para o Estado impedir que os outros exerçam os seus direitos para que a gente tenha, por exemplo, reservas de mercado, recursos subsidiados, etc. Então, há corrupção nos dois casos, tá? Mas um caso, a corrupção, ela visa defender o exercício de um direito que é inalienável. E no outro caso, visa defender a obtenção de um privilégio que não é devido, entendeu? Entendi. Como é que essa dinâmica funciona no governo? Eu tenho uma frase muito boa do Bastiat a esse respeito, né? No livro A Lei, em que ele fala sobre leis imorais, que o cidadão fica numa indecisão muito grande, né? Em seguir a lei e cometer uma imoralidade, né? Algo que vai contra os seus princípios, ou permanecer com a sua moralidade intacta, mas infringir um regramento legal, né? E aí ele fala que uma das frases que eu acho mais bonitas do livro, eu não lembro ela de cor, inclusive está no discurso que eu dei na Assembleia Legislativa sobre revisão legal, sobre revogação de leis, assim por diante, mas ele fala algo do tipo que é uma situação muito cruel para o indivíduo, porque ele fica nessa indecisão entre, né, cometer uma ilegalidade ou uma imoralidade. E vejo que essas coisas acontecem muito, sim, no dia a dia das relações políticas na Câmara. Talvez uma delas foi expressada na própria eleição do candidato Arthur Lira, porque muitas pessoas flexibilizaram, né, o seu padrão de moralidade sob a justificativa de que um bem maior para o país seria a sua eleição, afinal de contas, ele estaria alinhado com as pautas do governo que diz respeito a pautar a reforma tributária ou a reforma administrativa, que de fato vão, se forem aprovados e se essas promessas forem cumpridas, vão impactar a vida de 210 milhões de brasileiros, de todos, né? Então, são escolhas que precisam sim ser feitas no dia a dia. Nem tudo é preto no branco, aliás, a maior parte fica numa zona cinzenta, e a gente precisa realmente estar muito atento na hora de tomar a decisão, para não ferir, né, os nossos princípios mais básicos. E aí, quem está eleito aqui com uma plataforma como a nossa, do Novo, que é uma plataforma de princípios liberais muito claros, tem, a meu ver, muito mais dever, inclusive em relação aos eleitores que nos trouxeram para cá, de seguir uma estrita moralidade nesses momentos. Enquanto outros já não a observam de uma forma tão estrita como nós. E aí nós voltamos à forma como é composto o parlamento. O parlamento é composto de cidadãos eleitos por outros cidadãos. Aqui não são anjos que estão, mas também não são demônios. São pessoas que refletem aquilo que a sociedade enviou para cá. Nós podemos criticar o sistema político, e eu, inclusive como estudioso da área, reconheço que ele distorce também a representação em relação àquilo que é a sociedade. Eu não considero que... Eu aponto para lá porque eu estou vendo o prédio da Câmara ali, atrás, pelo vidro, né? Eu não posso dizer que os deputados que ali estão, que ali trabalham, meus colegas, nós, deputados, somos um reflexo um espelho da sociedade, porque, afinal de contas, o sistema político também distorce, né? Dá muito poder para pessoas que, inclusive, com menos transparência do que... É impossível haver transparência total e, obviamente, que buscam fazer muitas coisas sem transparência, acabam fazendo com que a informação não chegue, né, límpida para a sociedade para saber exatamente o que acontece aqui. Então, não é um reflexo
é realmente uma versão, eu considero, um pouco piorada daquilo que é da sociedade. Mas também não é uma versão completamente deturpada do que é a sociedade. Até porque Claro. ninguém chegou aqui por SEDEX, eu costumo repetir, né? Porque, inclusive, se dependesse dos Correios para chegar, nem chegava. Então, todo mundo chegou pelo voto, Roberto. E aí vem uma discussão anterior, né? Por que o padrão de moralidade de uns é diferente do padrão de moralidade de outros? Bom, porque nós temos padrões de moralidade também diferentes na própria sociedade. E se nós quisermos mudar o padrão moral da sociedade, ou seja, mudar a cultura da sociedade, depende de divulgar as ideias que nós consideramos, né, as mais adequadas, e assim também, com essa divulgação de ideias, chegar em mais pessoas e eleitores que vão levar de mais deputados alinhados com aquilo que a gente pensa. Uhum. Me diga uma coisa, Marcel, de que maneira o trabalho teu de defesa dos princípios tem sido afetado por, seja discussões intrapartidárias, tá? Ou por discussões com aqueles que até então, desde que se iniciou o movimento liberal, com atuação mais marcante na política, aqueles que faziam ou fazem parceria conosco nesse movimento, começaram a defender pautas diferentes daquelas que a gente defende naturalmente, né? Baseado em princípios, baseado no trabalho de defesa dessas ideias de uma maneira assim inquestionável. Como é que isso tem afetado o teu trabalho, o trabalho da bancada do Partido Novo e o trabalho do Partido Novo como instituição dentro da Câmara de Deputados? Vamos lá, boas perguntas. Primeira questão intrapartidária. Acho que, e eu sou filiado ao Novo, né? Acho que você Como falou, eu também sou, né? como você, nós dois somos. Então, assim, intra diz muito já, né? Intrapartidário significa dentro do partido, né? E um partido, ainda mais um partido liberal, precisa ter divergência de opiniões, senão não seria um partido liberal, seria um partido comunista, né? Em que um politburo decide o que os demais filiados ou membros precisam pensar. E você bem sabe que dentro do próprio liberalismo há diferentes ramos de pensamento, autores, claro. e cada autor pensa em algum aspecto do seu pensamento diferente do outro, senão não faria sentido, senão a gente teria, né, uma Bíblia liberal para seguir e acabou a história. Aliás, volta e meia surgem novas formas de pensar sobre liberalismo. Bom, agora, discussão intrapartidária é intrapartidária, dentro do partido. Significa que é claro que volta e meia pode extrapolar, uma tese pode extrapolar o domínio interno e chegar ao debate público, né? E a história da evolução dos partidos políticos é também uma história de panfletos, né? De programas de rádio em que divergências são apontadas, e isso é bom, é positivo, desde que a forma seja a correta, porque no momento em que uma discussão intrapartidária extrapola para o público de uma forma agressiva, de uma forma desrespeitosa, né, infringe-se a ética da condução dentro do partido, inclusive a própria fidelidade partidária, que é importante em todos os partidos políticos. Todos têm comissão de ética, todos têm código de condutas, todos os partidos políticos, pelo menos os que se prezem, né, Claro. Aliás, nem precisaria estar escrito, né? Os próprios membros têm um código de conduta de respeito, senão não faria sentido estar no mesmo partido. E acontece às vezes, né, de partidos racharem, de surgirem dissidências que criam novas alternativas partidárias, assim por diante. No Brasil isso é mais difícil, até porque a nossa legislação partidária é muito rígida. Eu defendo liberdade total para a criação de partidos políticos, com a ressalva de que nenhum partido deveria ter direito a recurso do fundo partidário, né, dinheiro público. Então, não teria problema nenhum uma pessoa que quiser criar um novo partido, fazê-lo, né?
E a partir disso... Ou também atuar na política de forma independente, tu acha Claro, isso? sou a favor de candidaturas independentes, né? É. Agora, segunda parte da tua pergunta, então essa primeira parte intrapartidária. Bom, eu acho que as discussões intrapartidárias precisam ser feitas o máximo possível dentro do partido, e os partidos precisam ter canais para que isso aconteça, porque às vezes extrapola para o público porque não há canais adequados dentro do partido para que essa discussão ocorra. Acho que esse é um ponto relevantíssimo, né? E por que tu entende que, por exemplo, muitas discussões que deveriam ser intrapartidárias acabam extrapolando os limites do partido e as pessoas acabam levando para o grande público? Isso é para haver uma afirmação pessoal, para tentar mostrar uma determinada agenda própria? Esse é um caso extremo. Falando em tese, né? Em tese. Não, esse é um caso mais extremo que é muito triste, porque aí você perde o sentido de partido político mesmo, né? Aí você vira algo personalista, né? Nós, do Novo, não acreditamos em salvadores da pátria, então, né, não tem sentido nós travarmos uma discussão personalista, né? Eu defendo fulano de tal dentro do Novo porque ele é meu mito e acabou a história. Né? E pode discordar o quanto quiser de mim e me trazer argumentos válidos que eu vou refutar simplesmente dizendo que eu sou fulano de tal minion e não vou mudar a minha ideia. Eu sou a autoridade e ninguém pode me questionar. Exato. Então isso aí perde-se o sentido de partido político. Agora, por que extrapola? Às vezes, eu vou trazer um pouco experiência internacional também. Na Holanda, eu estive numa convenção de partido político, do D66, e são muito parecidas todas elas. E partidos políticos na Holanda, na Europa em geral, né, tem convenções que são convenções para debate de ideias, para aprovação de moções sobre assuntos do dia a dia da política, em que os filiados, né, no D66, eu fui a essa convenção a convite de um político desse partido, que é um partido liberal democrata, como eles chamam, né? Ou no Brasil seria conhecido mais por liberal progressista. E as pessoas recebiam, aliás, na entrada, olha que interessante, Roberto, na entrada, na hora da inscrição, o filiado em dia com o pagamento da mensalidade recebia um cartão verde e um vermelho. E ele sentava-se na convenção e as moções que já estavam num caderno de moções, né, previamente preparada, eram lidas pelos seus autores na sessão plenária e, na hora da votação, levantavam cartão verde aqueles que concordavam com a moção e vermelhos que discordavam. E, a partir dali, se aprovado, ou seja, se houvesse maioria de cartões verdes, estava aprovada uma moção do partido político sobre um determinado ponto de vista, ou sobre uma determinada política pública. E eu não vejo isso no Brasil ainda acontecer de uma forma amadurecida. Eu não vou falar dos partidos fisiológicos que, enfim, fazem convenção só para manter... Não tem... só para cumprir... exatamente. Só para cumprir a regra. Exatamente. O PT, né, por incrível que pareça, eu vou elogiar aqui uma conduta que é reiterada, faz as suas reuniões, as suas convenções e tem seus cadernos de teses. Eu não sei como funciona internamente, não pesquisei o suficiente para dar para dar um veredito sobre isso, mas eu tenho a impressão de que a centralização do poder que afeta todos os demais partidos também ocorreu no PT, que lá atrás era um partido, né, da vaquinha, todo mundo pagava sua contribuição, depois passou a ser do mensalão, do petrolão, e imagino que na parte das ideias também deve ser muito mais top-down hoje do que foi no passado. Mas quer dizer, de democrático se transformou em aristocrático e terminou em cleptocrático, é isso? Exatamente, um bom resumo. Então eu vejo isso no PT, só que assim, no outro lado, os partidos, por exemplo, como o próprio Novo, e o Novo é recente, né, ainda está... tem muita coisa que vai acontecer nos próximos anos com o Novo, isso é natural, né? Revisões estatutárias. É um partido que tinha 4 vereadores há 4 anos, tem 29 agora, não tinha deputado federal nenhum, agora tem 8, tem 11 estaduais, tem um governador. Então, quer dizer, são coisas que com o passar do tempo vão sendo aprimoradas e a voz política, né, dos seus representantes popularmente eleitos
vão também, com a medida do tempo, sendo expressados internamente, e os filiados também, que hoje, né, não tem tantos canais internos para isso. Então, os próprios encontros do Novo são encontros muito produtivos. Eu estive em todos os últimos, né, no sentido de apresentação de palestras de representantes que têm mandato, de membros do diretório e assim por diante, de interação entre os filiados, mas não é um local ainda em que se discute abertamente, como eu disse que acontece na Holanda, uma determinada política pública ou várias, né? E aí a própria fundação do Novo, que agora está sendo reestruturado, o Bernardinho, ele é o condutor da fundação do Novo atualmente, né? O Bernardinho do vôlei, para quem talvez está estranhando ouvir o Bernardinho, ele é filiado ao Novo. Ele é um cara que já há alguns anos tem sido embaixador nossas candidaturas, agora está ajudando também na fundação do partido. Né? E o próprio Eduardo teve ontem aqui no meu gabinete, que é o presidente nacional do Novo, estão reestruturando a fundação, né? Vão fazer programas de formação de candidatos, em vez de só fazer processo seletivo para aprovar ou rejeitar, ou seja, vão ajudar a buscar pessoas... Para mim é o mais importante, né? Não adianta tu selecionar pessoas que têm bom caráter, têm algum conhecimento, mas não têm assim, toda a compreensão do processo de transformar a nossa sociedade numa sociedade livre, né, de pessoas independentes. Isso é fundamental. Tá sendo feito. Então, quer dizer, é um processo de evolução. Acho que o Novo tá indo muito bem nesse ponto, assim, de evoluir internamente, de aumentar, ou de buscar aumentar, né, os canais de comunicação entre os filiados. Nós precisamos evoluir nisso também, nós, os mandatários do partido, com os filiados. É óbvio que eu preciso fazer, sempre que necessário, a meia-culpa, né, do tipo, nós podemos ter um determinado posicionamento aqui na Câmara que não está agradando a uma parte dos filiados, talvez a outra esteja, mas como fazer para que, né, os filiados como um todo, ou na sua, não vou dizer na maioria, mas que haja internamente não haja uma divergência tão grande quanto aos posicionamentos tomados por uma bancada federal, ou um deputado estadual, ou um vereador. Porque é normal isso, né, Roberto? Quem está em Brasília? Claro. Tá longe da base. Eu estou aqui, eu vou amanhã para o Rio Grande do Sul. Quando eu estou no Rio Grande do Sul, quando eu caminho nas ruas, quando eu converso com as pessoas, eu tenho outro sentimento em relação ao futuro do Brasil do que quando eu estou dentro de um plenário da Câmara dos Deputados, fechado, hermético, não tem nem janela para olhar para fora, não tem nada. Então, quer dizer... E vendo leis e mais leis que contrariam os teus princípios sendo aprovadas, né? E tu não podendo fazer nada de fato. Agora, eu acho isso importantíssimo que tu levantaste a respeito do Partido Novo, porque a gente precisa entender que o Partido Novo, ele não é uma reforma do que existia, né? No meu modo de entender, o Partido Novo é uma inovação, tá? Ele se diferencia fundamentalmente de todos os outros. Não apenas na forma de financiamento, mas também na governança, né? No fato de haver aquela distinção entre os dirigentes e os mandatários, tá? E também o valor de participação que o partido dá aos filiados, né? Não apenas o valor monetário, mas também o valor na participação direta, né? Com ideias, com cobranças e tal. E eu acho que a nossa sociedade ela é muito carente disso, porque se a gente analisa, por exemplo, as escolas, a gente sabe claramente que, por exemplo, os círculos de pais e mestres são esvaziados, né? Os pais, eles praticamente abandonaram a participação na educação dos filhos, transferindo essa educação inteiramente para pessoas que os pais sequer conhecem, sequer sabem o que pensam, e depois se surpreendem quando os seus filhos começam a atacá-los nos seus valores fundamentais, porque são ensinados para isso, né? E então essa omissão, essa ausência de participação popular de cada indivíduo, né, para defender o seu interesse, seja diretamente numa escola, ou seja através da participação política via um determinado partido e os seus representantes,
Isso é fundamental, quer dizer, tem que cobrar, não adianta ficar só reclamando de forma deletéria, mas tem que haver uma contribuição clara com a participação ativa, né? Então esse tripé, ele precisa existir. Os mandatários, os filiados e os dirigentes, de maneira que a organização funcione para o bem de todos, né? E não tem O que nada não é mais fácil. precioso, não é fácil, e não tem nada mais precioso para um partido como o Novo do que os seus filiados. Afinal, o Novo, ele só existe graças à contribuição mensal de cada um dos filiados. Claro que ele poderia existir, é utópico pensar isso, mas né, no limite poderia existir só da doação do tempo individual de cada um. Mas a gente sabe que o partido precisa de uma estrutura e mais, o dinheiro que os filiados pagam não é um valor simbólico. Tem gente que não tem condições, eu sei, é R$ 30 por mês, né? Um valor que para a maior parte dos filiados do Novo não é um problema, mas gostaríamos de ampliar. Eu acho que é uma discussão que eventualmente o Novo vai precisar fazer, né? Sobre ampliação do seu quadro de filiados, né? Para aqueles que não têm condições de despender R$ 30 por mês. Mas esse é outro capítulo. Mas, de qualquer maneira, Rachevski, não é só a questão do recurso para manter o partido político, para manter a estrutura burocrática e assim por diante. Não. É o fato da pessoa estar, entre aspas, comprando a ideia. Né? Claro. É o que eu falo em relação às doações de campanha também. A minha campanha teve tanto sucesso, apesar de ter recebido um bom aporte de recursos, em comparação a muitas outras, mas ainda assim ficou em 1/3 do que recebeu de recurso público a maior parte dos meus adversários na última eleição para deputado federal. Né? Foi uma arrecadação de em torno de 800 e poucos mil reais, de mais de 1.000 doadores. Então, assim, enquanto outros tiveram um só doador, ou poucos, mas um principal doador, que era o Estado, com 2 milhões ou 2,5 milhões de reais a sua campanha, o Estado, na verdade, um só doador é uma ficção, né? Até Sim, um traje a falar isso. 210 milhões. Exatamente. Mais ou menos. Aqui foram... Inclusive dos antagonistas. Inclusive dos antagonistas. Exatamente. Mas o fato é o seguinte, os outros que me doaram, agora sim, voluntariamente, porque os outros não foi voluntariamente, foi coercitivamente, voluntariamente doaram para minha campanha, eles são parte de um projeto. Pode ter doado R$ 5, mas o fato de ele ter doado R$ 5 para a campanha vale muito mais do que os R$ 5. É algo simbólico. Eu estou junto, Marcelo. Eu sou acionista da tua trajetória. E vou te cobrar depois. Então, isso o Novo tem, que é muito diferente de todos os outros partidos, e nós não podemos perder. E por isso que o feedback do filiado, para mim, é fundamental. Né? Aquilo que ele diz, o que ele cobra, o que ele pergunta. É preciso sempre olhar cada um dos posicionamentos e ver se está de acordo com aquilo que a gente defendeu nos princípios. É claro que não vai significar que eu vou, ipsis literis, seguir aquilo que o filiado pensa, até porque, repito, aquilo que eu disse lá atrás, nós temos divergência de opiniões internas. Mas aí, agora, segunda parte da tua pergunta, você falou um pouco sobre flexibilização de princípios. Né? Eu acho que aí são momentos em que a divergência acaba se tornando pública, em alguns casos, porque é inevitável. Se a gente acha que, vai um filiado novo e daqui a pouco dizer, não, tudo bem, eu sou a favor de privatizações, mas essa empresa aqui, porque eu tenho um parente trabalhando lá, ou porque eu acho que tem um benefício especial comprando produtos dela por ser pública, e é mais barato. Um privilégio É qualquer. um privilégio. Eu compro mais barato dela porque é pública, mas a pessoa não consegue perceber que só compra mais barato porque todos os outros cidadãos estão pagando o prejuízo daquela empresa. Quando a gente vê um filiado dizer uma coisa dessa, e pode acontecer, até acontece, aí a divergência pode se tornar pública e é inevitável a pessoa ter que repensar ou o seu posicionamento ou a sua filiação no partido, porque aí não faz sentido. E aí o Novo também tem as suas instâncias para isso. Tem a Comissão de Ética, tem o Diretório Nacional. Isso tudo precisa funcionar. Isso sob o ponto de vista da teoria liberal, né, e mesmo da prática política. Sob o ponto de vista ética não tem nem discussão. Né? O único partido que só aceita filiados que tenham ficha limpa
que inclusive faz uma triagem antes. Se você não tiver ficha limpa no momento da tua filiação e alguém souber disso, informar o partido, tem 3 dias para o partido barrar a tua filiação, você não chega nem a ser filiado. E se porventura tiver passado essa peneira ou tiver cometido algum crime depois, bom, aí a comissão de ética está aí para corrigir. Nenhuma instituição vai estar livre de pessoas mal intencionadas, nem de pessoas desalinhadas. A grande pergunta é o que a instituição tem de meios e instrumentos para evitar que essas pessoas tomem conta da instituição ou mesmo, né, permaneçam a ela vinculadas sem que haja qualquer tipo de... E aí, de novo, tem que ser escalonado, né? Advertência, até finalmente, eventualmente, uma expulsão. Me diz uma coisa, Marcel, para a gente encaminhar o encerramento, já que tu tinhas me limitado o tempo, né? Porque eu Mas já sei está que tu... quase na 1 hora também, tá tudo bem. Pois é, então vamos terminar com a última pergunta aqui, que é a seguinte, é uma pergunta ainda provocativa. No teu livro, né, no qual eu tive o privilégio, o prazer de escrever uma notinha ali na capa de trás, somos nós com uma voz. Esse privilégio eu aceito. O privilégio foi meu de te ter ali como contribuinte do livro. Obrigado. O prazer foi todo meu. Vamos lá. Então, a gente sempre quando fala isso acaba sendo uma reciprocidade, né? Tu fazes menção assim a vários políticos e pensadores que guiam, de certa maneira, o teu pensamento político, né? Eu destaco, sei lá, James Madison, que é um dos que eu mais admiro. Poderia falar também de, sei lá, Margaret Thatcher, Roberto Campos e outros. Mas tem um que tu não citaste aqui, que eu tenho certeza que tu também preza muito, que é o Lord Acton. E com certeza. Lord Acton, eu me lembro que a primeira palestra que eu fiz nos últimos 20 anos, eu fiz aproveitando um pouco do pensamento do Lord Acton, e foi num evento que tu promovias, o Language of Liberty, né? Eu não sei se eu te conhecia ali ou se a gente já se conhecia antes, mas se eu não me engano foi em 2013 ou algo assim. Bom, talvez tenha sido antes, né, E eu acho que você me conheceu ali, eu já te conhecia de antes. Pode ser. Então, aliás, um abraço para o Diogo da Luz aí, que eu estou vendo que está acompanhando a nossa conversa, e todos os demais aí. Satisfação. Diogo da Luz, que também já fez 2 lives aqui comigo. Cara muito querido. Vou ter que recuperar as lives. Eu fiz no canal dele e depois eu retribuí e fiz com ele uma live no meu. Não sabia. Gente muito boa. Bom, legal. Mas então, o seguinte, Lord Acton diz aquela famosa frase, né, que o poder corrompe e o poder absoluto corrompe absolutamente. E eu entendo isso não como corrompe no sentido venal, assim, né? Eu entendo isso no que se refere aos princípios, né? As associações que se acaba fazendo no ambiente político, as flexibilizações que a gente acaba por conveniência, ou aquela filosofia que eu mais detesto, que é o pragmatismo, para tentar avançar num ganho ou outro político e tal. Como é que é, Marcelo? Conta aí, tudo que já passaste pelo Estado, agora pelo governo estadual, né, na Assembleia Legislativa, também na Câmara de Vereadores da tua cidade, né? E agora como deputado federal, como é que é enfrentar a questão do poder? O poder corrompe e o poder absoluto corrompe absolutamente? Tem nem dúvida, com certeza. O poder corrompe e a gente precisa estar sempre atento, e por isso que a cultura da transparência, para mim, é fundamental. Oferecer aos meus eleitores e às pessoas que não são minhas eleitoras, que também merecem todo o respeito, toda a atenção, né?
afinal de contas também estão pagando meu salário, oferecer a esses brasileiros, né, a transparência sobre o que eu faço no meu mandato. E, obviamente, que vai além dos gastos de gabinete e tal, porque essa parte aí, ainda que alguns ou vários, né, administrem mal, administrem em proveito próprio, mas essa aí é de mais fácil fiscalização, por mais difícil que Uhum. possa parecer para muitas pessoas. Mas quem entrar no site da Câmara vai ver lá todos os meus gastos, vai ver as notas fiscais, vai ver no que eu gastei, etc. e tal. Felizmente aqui na Câmara. Isso é um avanço no país, inclusive, Roberto. Nessa parte dos custos dos políticos, a maior parte dos sites de assembleias legislativas, alguns ainda estão fracos, né, mas já evoluíram muito nesse ponto. Mas há muito além disso, é transparência nas minhas opiniões, nos meus votos, porque aqui eu posso estar economizando, eu economizo, na cota, podia usar até quase R$500 mil no ano passado, gastei 60 e tantos mil reais, né, com passagem aérea, com, enfim, aluguel de Uhum. escritório, custos inerentes ao mandato, na cota parlamentar. Economizei muito, tudo bem. Agora, quanto a gente conseguiu economizar, por exemplo, quando a gente evitou que um benefício setorial fosse incluído como jabuti para as montadoras do Centro-Oeste brasileiro em um único projeto de lei, né, colocado em pauta, se não me engano, foi no final de 2019. Só ali foram bilhões de reais. A gente nem tem como estimar muito exatamente quanto, mas 2,5 a 3 bilhões de reais é um número tranquilo de se chutar. Ou a propaganda partidária, que a gente conseguiu também evitar que fosse aprovada aqui, o presidente já tinha vetado, veio o veto, e nós conseguimos manter o veto porque o destaque era do Novo. Só ali também foram 400 milhões de reais, ou seja, a propaganda partidária que no início de 2020 ninguém assistiu no Brasil porque foi vetada pelo presidente, né? Foi graças a um destaque nosso do Novo e ao nosso posicionamento firme, a transparência como a gente age, levando os nossos pontos de vista, que esse veto foi mantido e mais de 400 milhões de reais foram poupados, né? No que esse dinheiro pode ser investido, né? Melhor seria, e aqui a gente vai concordar 100%, que ele pudesse voltar ao bolso dos cidadãos, né? No que esse Sem dinheiro dúvida. poderia ser investido em vez de pagar, e no que foi, né? Em vez de pagar propaganda partidária. Então, quer dizer, são coisas que trazem um resultado prático para as pessoas, e a nossa transparência é a forma de levar essa informação que evita que o poder possa nos corromper. É claro que o certo é fazer o certo mesmo que ninguém esteja observando. Esse é o certo, né? O certo é certo independentemente disso. Mas os incentivos a fazer o errado quando ninguém está observando são maiores, né? Aquela história da ocasião fazer o ladrão, né? E, Uhum. infelizmente, eu já vi vários colegas, não vou mencionar nomes, enfim, cada um acompanha aqui os mandatos dos deputados e talvez possa chegar a conclusões parecidas. Vários colegas que foram eleitos com uma pauta, né, com uma intenção e foram inebriados pelo poder, se perderam no meio do caminho. E eu sigo firme com a mesma disposição lá desde a minha eleição passada, de entrar na Câmara dos Deputados com um nível de poder e sair dela depois com menos poder do que eu tinha quando entrei. Esse é o objetivo, né? E isso significa reduzir o tamanho do Estado, combater privilégios, combater burocracias que atrapalham a vida do cidadão e assim por diante. Perfeito. Eu resumiria isso mais ou menos da seguinte maneira: uma pessoa como tu é jogada no meio do oceano, e se tu não te agarrar no teu salva-vidas, né, na tua boia salva-vidas, que são os teus princípios, certamente tu vai acabar sendo dragado ou sugado para o fundo do oceano, por causa exatamente dessa corrupção que é endêmica e que pessoas como tu conseguem resistir, porque tem valores muito claros e tem conseguido exatamente colocar esses valores na política, que são os valores éticos que a gente se referia. Marcel, mais uma vez eu te agradeço a oportunidade. Gostaria de te deixar à vontade aí para tu dirigir as tuas palavras para quem está nos assistindo.
os teus eleitores, os teus admiradores, e também aqueles que me seguem, que é meia dúzia, né? Perto de ti é meia dúzia. Imagina, Roberto, queria que você tivesse muitos mais seguidores, inclusive mais do que eu, e vai chegar lá, tu está fazendo esse trabalho de lives todos os dias, até porque a tua informação é de uma relevância enorme. A minha é uma informação de dia a dia da política, eu queria poder me dedicar mais à leitura e à contemplação, né, para poder levar mais informação da qualidade que você leva para as pessoas refletirem sobre política, sobre seu papel na sociedade. Então, parabéns pelo teu trabalho, devagar se vai ao longe, você está indo muito bem nesse sentido, tem minha admiração. Obrigado. E agradeço a todos os que acompanharam essa live. Eu acho que ela também deixou claro alguns pontos importantes sobre as discussões que estão acontecendo nos últimos dias. É um momento bom para a gente ter esse bate-papo aqui entre nós, em especial os filiados do Novo, como você e todos aqueles que estão acompanhando, né? Quero deixar um abraço grande e pedir que continuem sempre, né, dando os seus feedbacks, as suas opiniões, para a gente sempre fazer o melhor mandato em respeito aos princípios e valores que a gente defende. Obrigado, Rachevski. Beleza, boa noite para ti, obrigado a todos. E boa volta aqui para Porto Alegre. Estarás aqui amanhã, né? Exatamente, amanhã à noite vou para Dois Irmãos, né? Passar o fim de semana. Beleza. Tá bom? Ok. Valeu, obrigado. Abraço. Tchau, tchau, Roberto.